Deus já se manifestou de uma forma muito linda nas duas celebrações aqui no Campo Centro, e vai ser assim agora também. É a primeira hoje de 9 mensagens, e hoje nós vamos falar sobre o modelo de cura que Jesus trabalhava para abençoar a vida das pessoas. Eu quero, em nome de Jesus, que você hoje aqui receba cura. Eu quero que você também, em nome de Jesus, além de receber e celebrar, tornem-se agentes de cura. Diga amém, por favor. Está ligado na terra, está ligado no céu. Palavra de Deus em Lucas 6,19, Salmo 147, versículo 3, declaram os seguintes versículos. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Diga a todos. Queridos, agora veja só, quem são estes todos? Para mim o Salmo 147, 3 responde: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas, das suas feridas. Preste atenção em algo muito importante aqui. Você concorda comigo? Jesus cura, amém. Quem Jesus cura? O texto diz todos. Todos quem? Os de coração quebrantado. O primeiro passo para você receber a cura de Jesus é reconhecer que você precisa da ajuda dele. Por quê? Porque Deus, Ele abençoa e visita os de coração quebrantado, mas Ele resiste o soberbo, o orgulhoso. O primeiro passo aqui é você se quebrantar, é você reconhecer e declarar: Jesus, eu preciso de ti, preciso da tua ajuda, da tua intervenção. A boa notícia é que você pode ter chegado hoje aqui precisando de cura, mas o mesmo Jesus que operou prodígios, sinais e maravilhas, Ele está aqui para fazer o mesmo na sua vida hoje. Eu creio com todo o meu coração nisso. Lá em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, nós enxergaremos aqui 5 princípios de como Jesus curava as pessoas. Preste atenção na leitura que vou fazer deste texto, acompanhe aí. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava em casa. E aí, Adriano? O Adriano estava agora com a gente lá. Aí você começa a ler o texto de Cafarnaum, a gente acabou de chegar de Israel. É diferente, né? Você começa a ler o texto de Cafarnaum, eu estava agora há pouco lá. Meu irmão, em nome de Jesus, fala assim: Deus, um dia eu vou pisar lá na Terra Santa. Um dia eu vou... Hein, Marcelo? Amém, meu irmão? O meu desejo de coração é que eu consiga levar todos vocês. De uma vez não dá, mas pelo menos devagarzinho a gente vai fazendo todo ano. Coloca diante de Deus como um sonho, um alvo, um objetivo. Meu irmão, não é turismo, é uma experiência espiritual. Em nome de Jesus, vamos. Está aqui, o pessoal que foi agora comigo lá, retornamos, chegamos quinta-feira. Foi demais, não foi? Aqui eu estou lendo Cafarnaum, nós pisamos ali, andamos ali. Parece que a Bíblia fica em 3D agora, é demais. É demais. Bom, eu peguei um caminho de coelho aqui, mas estou voltando. Então, deixa eu pegar do início. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Viram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que esse homem está falando assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados
a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas aí nos seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. É empolgante ouvir isso aqui. E nesse texto eu vejo características de como Jesus ministrava a cura. E eu quero que você aprenda para absorver essas características de forma a receber a cura que Jesus quer te dar, mas que também você se torne um agente de cura. O primeiro, está aqui o princípio: procure algo positivo em meio à dor. Irmãos, quando Jesus no versículo 5, ele declara: vendo a fé que eles tinham. Nós somos chamados para procurar e encontrar o ouro nas pessoas. Tem gente que tem prazer em ser amigo de Jó. É impressionante, irmão. É impressionante como as pessoas, elas, sabe, na cultura nossa, quando alguém está doente, quando alguém está passando uma prova, logo no nosso coração a primeira reação é falar: está em pecado. Larga a mão, rapaz, vai ser amigo de Jó. Muitas vezes Deus permite provações, ventos contrários. A Bíblia fala: tende por motivo de toda alegria. Tiago capítulo 1, versículo 2. O passados por várias provações, porque essa provação vai produzir na tua vida cristã maturidade, perseverança, para que experimente coisas maiores. Deus não vai nunca te tentar ao mal, mas o Senhor vai permitir às vezes provações para fortalecer a tua fé e te preparar para coisas maiores. E você começar a olhar para a situação e focar apenas o lado ruim, você está dando uma de amigo de Jó. E vou te falar uma coisa: se Jó não tivesse, por ordem de Deus, intercedido pelos inimigos, pelos amigos, é porque estava mais para inimigo que amigo, né? Eles teriam recebido da mão de Deus punição. O que Jesus faz com esse paralítico aqui? Primeira coisa que Jesus faz, ele procura algo positivo. Ele fala: a fé de vocês é demais. Jesus não começa a falar: olha a situação desse homem, olha aqui, não pode andar, deve ter pecado. Não, Jesus ele celebra algo, ele procura algo para celebrar. Você já viu que tem gente que às vezes você vai chegar, porque a gente precisa de conversar, a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a nos colocar para cima, é ou não é? Aí você chega para alguém: fulano, estou tão triste. O que aconteceu? Foi lá no doutor, fiz uns exames, aí o médico olhou, fez aquela cara. Qual sintoma? Isso, aqui, lá, ali, acolá. Falou: rapaz, é desse jeito. O que o doutor falou? Falou: tem que fazer mais exames. Ele fez uma cara, falou: rapaz, eu tenho um tio-avô com os mesmos sintomas um tempo atrás. Falei: e aí que morreu? Impressionante como tem gente que quando a gente compartilha te empurra mais para baixo. Como é que você quer levar essa pessoa a viver cura, milagres? Não vai. Meu irmão, vou te falar uma coisa: Jesus sempre nos chama para interagir, para recebermos a cura. E nisso Ele promove e procura o ouro das pessoas, o lado positivo do que está acontecendo. Jesus olha para a situação difícil e diz: a fé desse pessoal aí é nota 1000. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, meu irmão, ficar murmurando, ficar reclamando, ficar igual o Zé Buscapé, daquele desenho lá, lembra do Hanna-Barbera que tinha lá o Zé Buscapé? Você não vai receber cura desse jeito não. Me impressiona como tem gente que gosta de ficar focando só o ruim. Tá ruim? Vai piorar. Pelo amor, cara.
Está cheio de profeta do caos aí. Não, 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 não. Em nome de Jesus, queridos, graças a Deus, o nosso país já está saindo da crise. E aí você fala, mas pastor, impressionante, não vai ter fim esse negócio. Vai ter fim sim. Vai ter fim. Não, porque agora foram 50 e tudo que está em oculto vai vir à tona. Isso é resposta de oração da igreja. Não vai ficar nada debaixo do pano. E quando essas coisas começarem a pipocar, ao invés de você ficar murmurando, reclamando, celebre e diga, Deus está lavando, Deus está fazendo justiça. Agora é impressionante como tem gente que tem bandido predileto, né? Tem gente ainda que tem, pelo amor, irmão, pelo amor, tem gente que eu vou ser sincero, irmão, se você está nesse negócio de PT, eu sou PT até morrer, então procura outra igreja que apoie, sai daqui, irmão, fica aqui não, pelo amor de Deus, não é possível um negócio desse, não é possível, isso é demoníaco, irmão, isso é demoníaco. E não tem partido nenhum, que eu não estou aqui para pregar partido, viu? Você pode pegar tudo isso daí. Se você fica defendendo PSDB, PMDB, partido político, meu irmão, pega a tua malinha e vai, porque a solução que eu vejo para o país não está nessas coisas não. A solução que eu vejo, o lado positivo que eu estou vendo, é quando Deus age. Aqui Jesus destaca a fé, e quando eu olho para a situação do Brasil e eu começo a ficar empolgado, não é porque eu vejo que o Ministério Público está fazendo a coisa acontecer, é que eu estou vendo um agir sobrenatural de Deus, aleluia, me ajuda aí, isso me empolga. Me preocupa quando eu pego algumas pessoas com bandido predileto. Porque o companheiro, que companheiro, irmão? Está repreendido esse espírito na tua vida de engano, de mentira. Essa ideologia marxista que estão querendo passar adiante. Para com isso em nome de Jesus. Você é chamado para ser um embaixador do reino, e não é para ser embaixador de militância de partido político nenhum. Meu Deus! Você é um agente da verdade, você é um agente do reino, não é agente político. Me impressiona, seja liberto, seja curado, hoje em nome de Jesus. Viu como Jesus fazia? Ele olhava o lado positivo. Mas tem gente que fala, só vai piorar, só vai lascar. Não, meu irmão. Vai, eu me lembro quando no auge da crise, o pessoal falava, vai acabar tudo, nós vamos ficar desempregados. Eu lembro de pastor falar, agora as igrejas vão fechar. E falava assim, lembra que eu comecei a falar? Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. E meu irmão, já se passaram aí 3 anos daquele olho do furacão da crise aí, e eu vou te falar, muitos de vocês foram um período em que mais prosperaram. Agora por quê? Porque creram, porque tomaram posse, porque interagiram, porque é assim que Jesus faz. Jesus sempre nos leva, em meio à dor, a olhar para o lado positivo. A segunda característica, a segunda estratégia de como Jesus trabalha, é que ele transmitia calma aos corações aflitos. Jesus olha para aquele paralítico, e ele fala assim, seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Aí tem gente que pensa, puxa vida, rapaz, aquele paralítico deve ter ficado frustrado, né? O homem queria andar e Deus vem falar de pecado. Meu irmão, ei, olha aqui para mim. Vamos contextualizar. Na verdade, essa era a maior preocupação. O judeu, ele é monoteísta, ele crê num único Deus. E a maior questão que é trabalhada desde o início, no relacionamento do homem com Deus, é o pecado. Ei, esse paralítico sabia, o templo estava lá erguido e diariamente o sacrifício era feito. Por que o sacrifício era feito? Porque animais eram mortos, sangue era derramado ali. Por quê?
Por conta do pecado. Então o maior problema do paralítico não era o fato dele não andar, mas era o pecado dele. E Jesus vem e traz o que ao coração dele? Ele traz calma e diz: filho, o teu maior problema eu já solucionei. Teus pecados estão perdoados. Quando você for buscar em Jesus cura, lembre-se de que o que Ele mais se preocupa, o que Ele mais deseja para a tua vida, não é o fato de você, coxo, andar, mas é de você, coxo, passar a eternidade com Ele nas moradas celestiais. Aleluia! Mais do que restaurar situações, mais do que dar a você algo que está pedindo, mais do que, meu irmão, mais do que tudo, Ele quer passar a eternidade ao seu lado. E eu quero hoje dizer uma palavra que traz calma ao teu coração. Se como no Salmo 147, versículo 3, você se quebrantar e aos pés de Jesus se prostrar e declarar: eu preciso de ti, oh meu Deus, aleluia, pode celebrar, porque vai ouvir do próprio Jesus: teus pecados estão perdoados. Isso não se compra, isso não se merece, se recebe pela fé, isso é graça de Deus, aleluia. Você entende essa palavra, filho? Teus pecados estão perdoados. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, o sumo sacerdote, Ele, o próprio sacrifício. Ele não é alguém que não vai se compadecer, que vai te deixar à parte. Ele é alguém que vai atender e ouvir ao seu clamor. Diga amém. Como é que sabemos que Jesus se importa com os nossos problemas? Em Jesus nós encontramos atenção. Em Jesus nós encontramos a presença dEle. Em Jesus nós encontramos o abraço dEle, encontramos a palavra dEle. E Ele também quer usar você, querido, como instrumento de cura na vida de muitas pessoas. Eu sou testemunha de quantas vezes, através de um único abraço, pessoas foram curadas. Permita-se ser um agente de cura. Deixa Jesus usar os teus braços, para que quem receber este abraço, receba de Jesus o abraço. Você é só um instrumento. Em dias de tanta turbulência, a calma é o primeiro passo de cura. Aleluia. 1 João 4,8 e 2 Timóteo 1,7 dizem: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O primeiro modelo é você encontrar algo positivo. Em meio à dor, encontre algo positivo. Segundo lugar, palavra que vai trazer calma ao coração. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em exercício o que nós estamos ouvindo? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e celebramos porque essa pessoa que está agora atormentada por espíritos malignos, nós celebramos o teu nome porque o Senhor a trouxe aqui para ser liberta. E estes gritos de desespero não são desta moça, mas são gritos de desespero do próprio demônio, porque sabe que os dias dele, de tormento na vida dela, terminam hoje. E nós agora, Senhor, celebramos o teu nome, porque em meio à dor eu posso ver o teu milagre, a tua cura na vida dela. E nós repreendemos este espírito maligno e declaramos: saia em nome de Jesus e não volte mais. E nós ministramos a libertação que há no nome poderoso de Jesus de Nazaré. E eu profetizo e declaro uma nova história, um novo tempo na vida dessa pessoa e de todos aqueles que porventura estejam debaixo de maldição, opressão, de cadeias espirituais. Sejam todos hoje libertos e curados em nome de Jesus. E a igreja diz amém.
A terceira característica de como Jesus curava é que ele levava o perdão para todas as pessoas. Aqui, como eu já disse a vocês, e Jesus declara: seus pecados estão perdoados. Jesus, na verdade, a intenção dele é dar um ponto final no maior de todos os nossos problemas, que não é a questão a paralisia, mas é a questão do pecado que nos separa de Deus. Então a cura que Jesus quer fazer é para aproximar o meu coração e o seu coração dele. Diga amém. Então você, querido, você, em nome de Jesus, Jesus diz o seguinte: assim como eu os perdoei, perdoai vós também. Eu disse isso nos 3 cultos, nos 2 primeiros cultos, e justamente agora, nesse momento, acontece isso, porque eu disse que das experiências que eu tive de libertação com pessoas atormentadas por demônios, endemoniadas, 98% dessas pessoas, elas estavam sendo possuídas e atormentadas por demônios, porque tinham questões de não perdoarem. Havia rancor, ódio em seus corações com relação a outras pessoas. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, em nome de Jesus. A centralidade de todo o evangelho está no perdão. Quando você se nega a liberar perdão a alguém, você anula na sua vida o que Jesus fez. Porque Jesus não te dá uma opção. Se você quiser, olha, eu vou te dar um conselho. Não, Jesus, assim como eu te perdoei, perdoai. E quando você se nega a liberar perdão, você vai sofrer os verdugos espirituais. Você está abrindo no mundo espiritual portais para que esses demônios atuem na sua vida. Talvez você não fique endemoniado, mas esses demônios vão trazer prejuízo, dano, doença na sua vida, na sua família e nas suas coisas. E às vezes você nem está percebendo, mas é ação demoníaca. Então aprenda hoje, se você quer receber cura no teu coração, você tem que passar pelo caminho do perdão. Primeiro ser perdoado por Jesus, os teus pecados, e assim como Ele te perdoou, você tem que perdoar aqueles que estão ao seu redor. O caminho da libertação se dá por aqui. Se você não decidir perdoar, querido, você vai continuar sofrendo e sendo atormentado. É impressionante. Aconteceu, e tem pessoas que às vezes você fala, mas a pessoa toda vez fica, exatamente. Porque chega nessa parte, perdoa. A pessoa fala, eu não quero perdoar, então não posso fazer nada. Já aconteceu, presta atenção, já aconteceu de eu estar trabalhando com uma pessoa que estava endemoniada, e o Espírito Santo me revelar, falou, ela não quer ser liberta. E naquele momento o demônio recuou, e as pessoas que estavam ao meu redor, ministra aí, pastor. Eu olhei bem nos olhos dela, eu falei, eu não vou ministrar libertação não. Que isso, pastor? Não vou, porque ela não quer. E por misericórdia dela eu não vou expulsar nem os demônios que estão, porque se eu expulsar eles vão ter que sair, porque a autoridade é no nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que a casa vazia, depois eles vêm 7 vezes pior. Eu falei, enquanto a pessoa não tomar uma decisão de querer ser liberta, se ela não quiser de fato liberar o perdão, então fique você com seus demônios de estimação. Pelo menos eles não voltarão 7 vezes pior. Tem pessoas que não querem ser libertas e vão sofrer os verdugos. É sofrimento, passa vergonha, porque é isso que o diabo quer fazer. A Bíblia diz que ele vem matar, ele vem roubar, ele vem destruir. Mas Jesus quer trazer cura, Jesus quer trazer libertação, diga amém. Então hoje, presta atenção no que eu vou te falar. Perdão não é sentimento, é decisão. E o dia que eu sentir eu perdoo. Larga a mão de ser bocó, vai ficar ouvindo o diabo. Ouça Jesus, Jesus mandou perdoar, então perdoa. Porque o senhor não sabe o que eu passei, eu lá preciso saber o que você passou. Eu tenho certeza que não foi pior do que Jesus passou.
Talvez o que você passou foi pior do que eu, mas não foi pior que Jesus. Deram chibatada, cortaram a carne dele, fizeram ele passar vergonha, ficou nu na frente das pessoas. E tudo isso ele passou por mim e por você. Foi tanto sofrimento que só de saber o que ele ia passar no Getsemane, ele suou gotas de sangue, tamanha pressão que Jesus estava passando. Você não chegou nesse ponto, né? Então teu sofrimento nem chega perto do de Jesus. E ele perdoa e está falando, assim como eu perdoei, perdoe você também. Lá na cruz ele falou, Pai, eles nem sabem o que estão fazendo. Então o diabo fica alimentando esse rancor dentro do teu coração. Isso vai gerando uma barreira. E você, meu irmão, não será curado. Você não será liberto. E você está sofrendo os verdugos espirituais e nem está percebendo. Então decida hoje. Porque no final desse culto eu vou orar por você. E você vai falar, Deus, o meu desejo é que aquela pessoa vá para o quinto dos infernos. Mas eu vou obedecer ao Senhor. E eu decido hoje liberar perdão sobre essa pessoa. Porque perdoar, meu irmão, é não cobrar mais. Quando a Bíblia fala de você esquecer, não é, você não tem Alzheimer e nem vai ter em nome de Jesus, né? Quem tem Alzheimer que esquece das coisas. Quando Jesus fala que, quando a palavra de Deus diz que a gente perdoa e esquece, é no sentido de não cobrar mais. Quando vier à mente, quando o diabo jogar de novo isso em você, você vai declarar, eu já fui liberto, eu já liberei perdão, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, no meu coração não tem mais rancor, no meu coração não tem mais ódio, eu abençoo aqueles que me ofenderam, aqueles que me traíram, aqueles que me roubaram. Quem está entendendo isso? É o que Jesus ensinou. Queridos, quarto lugar. Aqui Jesus, no seu modelo de cura, ele aqui confronta o espírito de religiosidade do ambiente. Isso aqui é muito importante. Eu já li o texto, você está ligado? Tinha uns mestres da lei. Quando Jesus fala, teus pecados estão perdoados, os mestres, mas quem que ele pensa que é para perdoar pecado agora? Jesus, conhecendo os corações, pela revelação do Espírito. Aí Jesus, o que ele faz? Ele confronta. Agora, olha para mim. Por que Jesus confronta? Porque onde existe espírito de religiosidade, de tradicionalismo, o ambiente de fé sofre uma amputação. Para que curas e milagres sejam vivenciados, é preciso um ambiente de fé. E onde tem religiosidade vazia, a fé é amputada. Aí tem gente que possa pensar, mas por quê? Mas a fé era do paralítico. Mas através daqueles homens, eles iriam começar a influenciar e contaminar o ambiente de fé. E lembre-se do que eu disse na introdução, para que a cura seja efetivada, para que o milagre aconteça, Jesus te coloca como participante ativo, para que esse milagre e essa cura seja realizada, se concretize. Se a tua fé é amputada, não vai ter cura, não vai ter milagre. Nós estávamos então, como eu disse, lá em Israel. E vocês vão se lembrar. Estávamos ali, andando, já em Jerusalém. E esse dia era um dia que nós estávamos pegando os pontos ali. Não tínhamos feito nenhuma ministração ainda. Estávamos passando por alguns pontos apenas para que o pessoal conhecesse. E de repente chegamos ao tanque de Betsaida, que já não tem mais água lá, mas era lá o tanque de Betesda, onde pessoas ficavam ali e esperavam, segundo a tradição, as águas serem agitadas para que entrassem nas águas e serem curadas. Aí
Chegamos lá, pastor Domingos reuniu o povo, começamos a fazer uma meditação, e ele ministrou uma palavra, e ele começa compartilhando o que estava acontecendo, o que aconteceu naquele lugar, o que Jesus, enfim, lembrando. Aí de repente, pastor Domingos começa a funilar a mensagem, ele traz para uma experiência pessoal. E num determinado momento, pastor Domingos começa a falar: esse mesmo Jesus que curou aquele paralítico aqui, Ele quer efetuar uma cura na tua vida hoje. E de repente a coisa começa. E a gente estava debaixo de uma sombra, de uma árvore, tinha gente sentada no banco, gente sentada no chão, outras caravanas ali passando, e turista tirando foto, e ali naquele meio, o pastorzão pregando, e de repente o ambiente começou a ser tomado por uma atmosfera de fé. Aí ele fala assim: você está ouvindo isso de um homem que foi curado há 15 anos atrás de câncer? Você está ouvindo isso de um homem que ouviu do médico que teria de 2 a 3 meses de vida, porque onde estava o câncer na garganta não tinha como fazer cirurgia. E um dos médicos era membro da igreja dele, era a ovelha dele. E aquele médico o chamou e disse: pastor, eu não tenho boas notícias. Isso, 2, 3 meses. Pastor, será que eu posso fazer alguma coisa pelo Senhor? O senhor tem alguma dívida? A tua casa está financiada? O médico se dispôs a colocar a vida dele em ordem, para que quando ele partisse, a esposa e os filhos ficassem bem. Ele ouviu isso do médico, que era a ovelha dele. E o pastor Domingos começou a testemunhar e a compartilhar, e ele foi dizendo que todos os dias, várias vezes, dezenas de vezes, durante todos os dias, ele declarava: pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou curado. E meu irmão, ele foi falando, ele foi compartilhando, daqui a pouco tinha gente chorando, e foi um mover, e o Senhor se manifestou naquele lugar. Sempre quando a cura e os milagres começam a acontecer, essa atmosfera de fé precisa existir. Mas onde tem religiosidade vazia, a fé é amputada. Quantas vezes eu aqui nesse púlpito pregando, e às vezes num determinado momento eu sinto um impulso do Espírito de ministrar cura, de ministrar algo que está fora da liturgia da igreja. Algumas pessoas mais voltadas à tradição, e começam a ver algumas coisas diferentes, e eu aqui às vezes falando em língua estranha, e daqui de cima eu começo a ver gente cruzar o braço, começa a ver gente olhar, torcer a cara, tem gente que escorrega no banco assim. Aí meu irmão, começa aquela batalha espiritual, e eu começo a perceber o espírito de tradicionalismo querendo se manifestar, o espírito da incredulidade, o espírito da religiosidade vazia, tentando amputar o ambiente de fé, porque é só no ambiente de fé que a cura acontece, o milagre se manifesta. Quantas vezes? E aí começa uma batalha espiritual, eu daqui de cima olhando, e eu no meu espírito repreendendo, porque meu irmão, muitas vezes é tão forte. E o diabo, e nessa luta, fala: essa pessoa vai sair, vai falar mal, essa pessoa vai falar que não sei o que, ela vai pensar, meu irmão, é terrível. E Jesus, o que ele faz? Ele não volta atrás, ele confronta. Ele confronta. Por quê? Porque o interesse de Jesus era ver com que as pessoas que ali estavam fossem alcançadas pela cura, pela libertação, pela palavra de Deus. Jesus não permite que a tradição, que a religiosidade vazia se manifestasse. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra. Tem gente, porque o tradicionalismo é a adoração da tradição. Porque talvez na tua casa, comer frango assado de domingo na casa da nona é tradição. Não tem problema nenhum nisso. Adorar essa tradição é completamente diferente ao que as pessoas fazem. E a gente vê muitas vezes nas igrejas evangélicas, muitas vezes nas igrejas históricas, as pessoas adorando a tradição, apontam um dedo para o catolicismo, mas vivem a mesma coisa dentro da igreja. A única diferença é que não tem altar com ídolos, mas adoram
aquilo que não é para ser adorado. Só há uma pessoa que tem que ser adorada. O nome dele é Jesus de Nazaré. Só há uma pessoa que deve ser celebrada. Jesus, quando pega estes mestres da lei, tentando amputar a fé, Jesus vem e ele confronta. Quinto e último lugar, o modelo de cura que Jesus nos mostra é que ele sempre vai desafiar o enfermo a ter fé. Perceba, queridos, que Jesus já havia destacado a fé, mas você tem que levar a pessoa, e o Senhor Jesus quer nos levar a turbinar a nossa fé. Nós vamos ter, você acabou de ver a pastora e a Paula falando do Randy Clark, serão noites de cura que vamos ter aqui. Ele poderia simplesmente chegar e começar a pregar e ministrar cura, mas antes ele começa e ministra a palavra, porque é a palavra que gera em nós fé, é a palavra que vai gerar em nós libertação. E talvez você chegou aqui cansado, descrente, incrédulo, mas nesses 30 e poucos minutos que eu estou ministrando, falando, pregando, o louvor, esse ambiente já começou a turbinar a sua fé. Quando eu falo descrente, não estou chamando você de incrédulo, porque se você está numa igreja, meu irmão, isso já diz muito a seu respeito. Você podia estar em casa assistindo televisão, você podia estar, mas você está numa igreja, isso diz que você tem fé, não é ou não é? Mas desde o início do culto, o Espírito de Deus já vem se movendo para que a tua fé seja aumentada, seja acrescida, e é isso que Jesus faz. E é nesse momento, tomando posse disso, que na hora certa você vai ouvir de Jesus: levanta, toma a tua maca e celebre. Pode ir. E meu irmão, quando você ouvir isso de Jesus, aleluia. Para receber a cura tem que ter fé para interagir. Quantas pessoas, meus irmãos, ouvem de Jesus, levanta e anda, mas não faz? Tem que ter tua parte, para isso tem que turbinar a fé. Não sei se você consegue me entender o que eu quero dizer aqui. Quantos milagres Jesus não quer fazer, mas as pessoas não exercem fé. Aquele paralítico, quando ele ouviu de Jesus, ele poderia dizer assim: Jesus, o senhor não está vendo que minhas perninhas tudo fina? Eu não tenho músculo, eu não tenho ligamento, eu não tenho tendão. Jesus, olha isso aqui. Pede para alguém me pôr em pé. Jesus fala: levanta, é você. Jesus não manda os apóstolos botar ele de pé. Jesus não manda os 4 amigos ajudar ele a ficar em pé. Jesus fala para ele: levanta. E se nessa hora você não interage e corresponde, vai continuar deitado. Quantas pessoas Jesus não quer libertar da depressão, e Jesus já te chamou: sai do quarto, sai do quarto, venha para fora, venha, mas você está lá ainda deitado. Me cura, Jesus, me cura. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: fé é interagir, fé é ação. Tem muita gente que não recebe, não é porque Jesus não quer dar, ou porque Jesus não deu, ele já deu, mas você não interagiu. Uou! Compreende isso? Lá no fundão, você está comigo? Aleluia, vocês são demais. Eu quero encerrar esta mensagem falando sobre 7 marcas para uma célula se despontar nas ministrações de cura. O pessoal da adoração pode vir para cá. 7 marcas. E estas 7 marcas vocês vão estudar esta semana, quarta-feira, nas células. Eu quero aqui, porque em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 diz: pois nós somos cooperadores de Deus.
cooperadores de Deus. E meus irmãos, um dos ambientes onde estas curas acontecem é justamente nas células. E eu vejo muitas pessoas não vivenciando estas curas nas células. Por isso que eu vou passar rapidamente e te dar 7 características de pessoas que vivem a ministração da cura e que exercem também cura, baseado nos 4 amigos deste paralítico. A primeira característica é a compaixão. A gente vê que aqueles 4 tiveram compaixão daquele amigo. Lá em Romanos capítulo 15, verso 2 diz: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Esta semana eu recebi um áudio de um membro da igreja dizendo: pastor, queria que o senhor nos abençoasse. Nós temos aqui, eu e minha esposa, tantos discípulos aqui na igreja, e a gente tem visto que esses discípulos aqui, eles têm um sonho de receberem paternidade, e disso e daquilo, e eles têm orado, e até então não conseguiram, e eu e minha esposa sentimos no coração de jejuar 21 dias, o jejum de Daniel, para poder abençoar a vida deles. Eu falei: meu Deus, vai experimentar. Isso aqui é compaixão, é você fazer algo por alguém. Aqueles 4 amigos se dispuseram. Compaixão. Outra característica que tem que existir na sua vida, na sua célula, é a fé. E sobre isso eu já falei aqui. E Jesus destaca a fé não apenas do paralítico, mas a fé dos 4 amigos. Porque se aquele paralítico tivesse só ele fé, ele diria: me leva até Jesus. Eu falei: vou te levar até Jesus, não vou perder tempo aqui, olha, não tem lugar, a gente não consegue nem chegar perto, olha lá, a montoeira de gente. Mas aqueles 4 tiveram fé junto com aquele paralítico. Você tem que ter fé que lá na tua célula vai acontecer curas. Terceira característica é ação. Não adianta ter fé e não agir, eu também já falei sobre isso. Outra característica é persistência. E eu quero falar para você algo surpreendente que está no texto de Gálatas capítulo 6, versículo 9. O texto diz assim, leia comigo: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Oh, aleluia, eu vou colher, eu vou colher, eu vou colher. Eu planto, eu colho, eu planto, eu colho. E tenho tanta gente falando, eu ouço tanta gente falando, eu vou semear e vou colher. Mas o texto fala que não basta plantar. Você tem que perseverar, porque só colhe quem aguarda. A Bíblia fala do tempo próprio, tempo certo. Você colhe se você não desanimar. Então não adianta você semear, se você não perseverar, você também não colhe. Tem gente que fala assim: eu já orei tanto por uma cura, já orei tanto por um milagre, eu já jejuei, eu já pedi, eu desisto. Perdeu. A Bíblia fala que tem um tempo próprio. Você semeou? Semeei. A Bíblia fala que a boa terra não lança fora a semente. Quando semeamos, meu irmão, a gente colhe, se no tempo certo você persistir. Então, o que você vai decidir hoje? Eu já conversei com vários líderes de célula que falaram assim: pastor, estou desanimado, na minha célula eu não consigo batizar ninguém, a minha célula não cresce, e papapá. Eu falei: não desista, ore, jejue, semeie, plante, persevere. E meu irmão, quantos mais testemunhos eu tenho ouvido de pessoas voltando, chorando, dizendo: eu batizei 5, eu batizei 10, lá na minha célula Deus curou um de câncer, a outra não podia ter filho, engravidou. E meu irmão, quem persevera, vive os milagres. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A quinta característica
de uma célula que vive milagres, que vive cura, é a inovação. Eu não tinha visto e não vi, e você não viu também, e não tem em nenhum outro lugar na Bíblia o pessoal pegando um coxo e descendo pelo telhado. Aí a gente fala lá na célula, pega a cadeira do milagre, unge com óleo. Aí a pessoa, meu irmão, primeiro que ela não obedece. Chega na célula, a mensagem que eu preguei domingo, a pessoa lá, o líder quer pregar 1 hora. Se ele está fazendo isso, vem dedura o teu líder para mim, para os supervisores, para os pastores de região, que nós vamos pegar ele de jeito. Porque primeiro, o líder não é para pregar na célula, o líder é um facilitador, porque o que tem que acontecer quarta-feira é vocês conversarem sobre o que acabaram de ouvir agora aqui no sermão. E é 20, 25 minutos. Depois disso tem que ter um momento poderoso de clamor, de lágrimas pela cidade, por vidas, por conversão, por cura. A gente fala para as pessoas, pegue a cadeira, coloque a pessoa na cadeira, impõe as mãos, unge com óleo. Levante um clamor poderoso. Mas as pessoas, meu irmão, o cara fica 1 hora pregando o que eu já preguei, e depois ele faz uma oraçãozinha chama gato. Sabe como é que é a oração chama gato? Todo mundo faz o pedido, aí 1 hora no final. Tá bom, vai comer. Isso não é célula não é a célula não. Isso é desobediente. Por isso que você não está vivendo milagres na tua célula. É por isso que você, meu irmão, não está rompendo. Seja obediente. Seja inovador. Quantas células estão, fazendo atos de amor, e estão indo para as ruas, sábado de manhã, dá bolo, dá café da manhã, vai varrer quintal, vai fazer isso, vai abençoar as pessoas, e as multidões vêm chegando nas células, e as pessoas vão se convertendo. Sexta característica é a cooperação. Somos cooperadores, embaixadores. Estamos todos, irmãos, unidos com o mesmo propósito. Cabeça da igreja é Cristo, não é o pastor Marcelo. Temos funções diferentes aqui no corpo, mas eu e você somos cooperadores do reino dos céus. Diga amém. Em último lugar, a 7ª característica de uma célula, de um povo que vive curas e milagres, é quando existe sacrifício. Lá em Lucas 16, 9 diz, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Aleluia. Me impressiona que aqueles 4 amigos, em primeiro lugar, dispuseram de tempo para levar aquele paralítico até Jesus. Eles estavam dispostos a pagar até o prejuízo do telhado. O texto fala que eles estavam ali, queridos, e abriram o telhado para descer. Meu irmão, eles estavam dispostos a pagar o prejuízo. Imagina o dono da casa, olha o meu telhado. Falou, pode deixar que a gente paga. Porque a gente vai ver o nosso amigo aqui ser curado por Jesus hoje. Mas as pessoas hoje não querem se sacrificar, não querem dar tempo, não querem compartilhar do seu tempo com os outros. Como é que você quer viver cura? Deixa eu te dizer uma coisa. Olha para mim. Eu tenho entendido o texto sagrado onde diz, é melhor dar do que receber. Segura aí, Antônio. É melhor dar do que receber. Eu mesmo tenho orado e pedido ao Senhor cura sobre a minha vida. Eu tenho uma hérnia de disco na L5 e na L4. A L5 totalmente extrusada. Quando ela, há alguns anos atrás, em crise, eu cheguei a dar um apagão da cintura para baixo. Me deu um desespero. Falei, meu Deus, eu não vou andar mais. E eu comecei a clamar, Deus tem misericórdia. Há uma obra que eu quero fazer, que eu quero realizar. E eu não consigo andar. Eu me lembro, naquela época de crise,
Deus tinha me dado o privilégio de, pela primeira vez na vida, era o meu primeiro carro zero que eu comprei. Estava na garantia o carro. Mas eu estava numa crise tão forte que eu não conseguia entrar e sair do carro, irmão. Eu cheguei até um garagista aqui e falei, pelo amor de Deus, me dá qualquer carro que eu consiga entrar, porque nesse eu não consigo. Eu fiz isso chorando, porque eu não queria me desfazer do carro. Estava na garantia, mas não conseguia entrar e nem sair dele. Eu fui pregar em Marília para mais de 1000 pastores numa imersão. Eu não consegui ficar no palco porque eu estava torto. Eu tive que pregar embaixo para ficar encostado aqui. Naquele dia o pastor Domingos, quando eu terminei de pregar, e ele falou para os pastores, veja que ele pregou, ficou torto, encostado. Porque ele está assim, assado, mas eu creio num Jesus que cura, que transforma. E eu quero orar por ele, você vai orar comigo. E naquele dia eu recebi a oração do meu pastor, e a partir daquele dia, minha coluna endireitou, consegui ter vida normal. Aí Deus colocou na minha vida a Karina, né, Adriana? Que é uma bênção de Deus, mãos ungidas, é uma doutora fisioterapeuta aqui que cuida de mim há muitos anos, desde aquela época. E desde então eu tenho conseguido ter uma vida normal, mas eu ainda tenho a hérnia, mas eu vou receber minha cura um dia. Mas tem um monte de coisa que eu não posso fazer. Eu gostava de jogar bola, eu não posso mais. Eu gostava de fazer jiu-jitsu, eu não posso mais. Eu fazia judô, eu não posso mais. Eu não posso. Para eu continuar, se eu fizer, extrapolar, aí. Mas no auge dessa crise, cheio de dor, eu não me lembro se era uma conferência, eu não lembro o que era, mas eu estava aqui na igreja. Eu não lembro se era o Luciano Subirá pregando aqui, eu acho que era numa época onde ele estava falando sobre cura, e eu me lembro do Espírito Santo falando assim comigo, Marcelo, se fosse para você escolher entre receber a sua cura, ou ser um agente onde você vai ministrar cura na vida das pessoas, o que você escolheria? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, naquele dia, eu caí de joelhos, comecei a chorar, porque, meu irmão, eu tive uma alegria tão grande, e respondeu o meu Senhor, falou, se for necessário, eu passo o resto da minha vida com a dor, mas eu não abro mão de me tornar um agente de cura, um agente de milagres na vida das pessoas. E vou te falar uma coisa, filhos, eu já vi muitas pessoas sendo curadas de hérnia, de dores, de câncer, de ministrações que o Senhor me permitiu fazer para a glória de Jesus, em detrimento muitas vezes a dores. Eu tenho entendido que é melhor dar do que receber. Eu quero que você celebre a sua cura, mas que, por favor, você saia daqui dizendo e clamando ao Senhor, eu quero também ser um agente de cura. Não olhe para quem você é, olhe para o que Jesus fez por você. Para de ouvir o diabo dizendo, porque eu fiz isso, porque eu sou isso, porque... Para de olhar. Quando você faz isso, você menospreza o que Jesus fez. O sangue dele pagou o preço dos teus pecados. Se eu fosse olhar para isso, eu sou a pessoa mais indigna de estar diante desse púlpito pregando a vocês. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde Jesus me tirou. Mas se Ele tem feito de mim um pregador, um agente de milagres, se Ele tem feito de mim alguém que tem trabalhado para a expansão do reino, eu vou te falar uma coisa, eu sou apenas cooperador da mesma obra que você também é. Então vamos juntos, querido, alargar as tendas do reino, aleluia.